E aí, pessoal, tudo jóia? A pedido da espiritualidade, eu tô começando hoje uma gravação de estudos da doutrina espírita. E a espiritualidade me pediu para estudar hoje com vocês uma obra que eu acho que dificilmente alguém começou e terminou, que chama-se A Gênese de Kardec. Então eu vou passar hoje o primeiro capítulo, ou melhor, eu vou passar o comecinho de tudo da Gênese, que na verdade a Gênese foi o comecinho de tudo, então vamos começar do comecinho, né, gente? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Porque tudo que Jesus fez, sejam os milagres, sejam as suas profecias, seja tudo que assim ele fez de fenomenal, né, naquela época que as pessoas não entendiam que não existe fenômeno, tudo isso é explicado pela ciência. E um dia a ciência vai explicar de uma forma que ninguém vai deixar de compreender. Então, nós vamos ter aqui no livro A Gênese, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Olha que interessante, né? Inclusive essas frases que nós temos aqui no iniciozinho da Gênesis, nós podemos já começar a fazer um estudo sobre elas. Olha, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Olha só, os espíritos, eles se juntam em um grande trabalho de equipe para o bem da humanidade. Ninguém é egoísta, ninguém pensa só em si mesmo. Ah, eu vou ser melhor porque eu vou ensinar dessa forma, ou eu vou ser mais bem entendido, né, pela humanidade. Não, todos fazem o seu trabalho, né, pequeno, todos, né, se juntam em torno de um ideal comum para trazer para nós o melhor em termos de aprendizado para a nossa evolução. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Por que que a ciência é convidada? Porque ela também tem que fazer parte do evento, né, gente? O evento da evolução, ele não pressupõe só religião, ele não pressupõe só filosofia. Ele precisa ser muito bem entendido, bem compreendido, bem provado, né? E Kardec fez isso muito bem. Kardec não aceitava verdades que ele não conseguia provar através da ciência. Nós sabemos disso. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Nós sabemos que tudo que Deus faz é eterno. O que não é eterno é obra de co-criador, mas o que Deus faz é para durar, não muda, é imutável, né? Tudo que é mutável é feito pelo co-criador, tudo que é mutável é matéria. O que é imutável é a essência, né, que nós temos. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Porque Deus não preocupa, gente, o que nós fizemos lá atrás ou o que nós vamos fazer lá na frente. Ele quer saber como que nós estamos atuando agora, hoje, na nossa existência. O que nós estamos fazendo para deixar o ontem para trás definitivamente e o que nós vamos fazer para que o hoje seja um reflexo daquilo que a gente vai viver na vida futura. Porque nós temos uma longa caminhada ainda pela frente, né, rumo à perfeição. Aí, então, por Allan Kardec, vamos lá. Sumário, o que nós vamos estudar na Gênese, né? Nós vamos estudar a introdução aqui, né? O capítulo 1, caráter da revelação espírita. Capítulo 2, Deus, existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Capítulo
3, o bem e o mal. Eu esqueci o capítulo 1, caráter da revelação espírita. Capítulo 3, voltando aqui, o bem e o mal, origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres uns pelos outros. Capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Capítulo 6, uranografia geral, o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, diversidade dos mundos. Olha a grandeza e a riqueza, né, gente? Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos. Estado primitivo do globo. Período primário. Período de transição. Período secundário. Período terciário. Período diluviano. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. Olha, gente, que grandeza de estudo que nós estamos perdendo aí na nossa existência. Teorias sobre a formação da Terra. Teoria da projeção. Teoria da condensação. Teoria da incrustação. Alma da Terra. Capítulo 9, revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Idade das montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros, aumento ou diminuição do volume da Terra. Capítulo 10, Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo. Capítulo 11, Gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Capítulo 12, os 6 dias. Agora vem aqui na introdução os milagres segundo o Espiritismo. Capítulo 13, caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres. Faz Deus milagres? O sobrenatural e as religiões. Capítulo 14, os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Superioridade da natureza de Jesus. Sonhos, estrela dos magos, dupla vista, entrada de Jesus em Jerusalém, beijo de Judas, pesca milagrosa, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, as curas, perda de sangue, cego de Betsaida, paralítico, os 10 leprosos, mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina, cego de nascença, numerosas curas operadas por Jesus, possessos, ressurreições, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Jesus caminha sobre a água,
transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Caná, multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus, o pão do céu, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, aparição de Jesus após sua morte, desaparecimento do corpo de Jesus. As predições segundo o Espiritismo, capítulo 16, Teoria da Presciência, capítulo 17, Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Capítulo 18. São chegados os tempos, sinais dos tempos, a geração nova, nota explicativa e índice geral. É isso. Essa é a primeira parte do nosso estudo. Nós estamos aqui hoje falando do índice, do que é o menu, né? O menu do livro A Gênese, da alimentação espiritual que nós vamos aurir, né? Nesse estudo que nós iniciamos hoje. Tudo que a gente perdeu até hoje em termos de conhecimento sobre como os fenômenos ocorreram, os milagres que a Gênese de Kardec explica. Não é nada milagroso que não pode ser explicado pela ciência, tá? Então, esse manancial vai ser passado para nós. Todos os dias eu vou colocar um capítulo. E o capítulo de hoje fica por aqui. Obrigada, gente.